Imagem que eu coloquei também, por gentileza, quem puder, né, e quiser fazer também, eu vou pedir esse favor. Por quê? Essa mensagem é de suma importância para as nossas vidas, para as nossas famílias e também para o nosso país. Hoje é dia 3 de setembro, não é isso? 3 ou 4? 4 de setembro. Então, esse tá bom, será? É? Então dá só... Ah, não, tá bom o volume. Obrigado, amigo. Viu? 4 de setembro. A eleição é dia 2 de outubro. Então, menos de um mês aí, a gente vai estar ali, cada um na sua zona eleitoral, votando. E por que que o Espírito Santo me impeliu a trazer essa mensagem para vocês nessa manhã? Porque às vezes a gente vê tanto brigueiro, a gente vê um xingando o outro, um conversando mais com o outro, os parentes zangados um com o outro. Aí a gente pega e fala o quê? Eu não quero mexer com política, que política dá briga demais. Irmão, sabe onde é que dá briga demais? Onde você não consagra e não coloca a presença do Espírito Santo naquele assunto. Então qualquer assunto, por melhor que possa parecer, se a presença do Espírito Santo não estiver, vai dar briga. Agora, se você pede a orientação de Deus para te guiar na discussão desse assunto, se você pede a presença de Deus para que seus parentes, seus amigos, as pessoas do seu convívio ali tenham a noção espiritual do que é votar, aí certamente esse assunto não vai haver briga e nem dissensão. É por isso que o primeiro alerta que eu quero fazer para vocês essa manhã é: você como cristã e cristão, não é nem como eleitor e eleitora, é como cristã e cristão, você está orando pelo seu país? Você inclui nas suas orações o seu país? Você ora pelo presidente? Você ora pelos candidatos? Você ora pelos deputados que estão tentando ser eleitos e os que já estão trabalhando? Pelos senadores? Pelos vereadores? Pela prefeita? Você ora pelos governadores? Se sim, aí você tem um pouquinho de moral para falar sobre política. Porque se você não ora, meu irmão e minha irmã, então você está num buraco sem fundo. Porque você está tirando a sua opinião da sua própria cabeça, dos seus próprios conceitos e da própria inteligência que você acha que você tem. Mas nenhum conhecimento é dado, nenhum verdadeiro conhecimento é dado se não for examinado à luz da palavra de Deus. Então, o primeiro alerta que eu quero te trazer nessa manhã: converse sobre política, fale sobre política, aborde o assunto, mas de forma saudável e, sobretudo, de forma espiritual. E para isso você tem que orar por política. Porque, gente, eu fiz um comentário esses dias, numa postagem lá do Instagram, que a política pode influenciar no futuro da igreja. Aí um monte de gente me criticando lá, os haters. Tá doido? Você não lê Bíblia? O que pode influenciar no futuro da igreja é a Bíblia. Eu sei disso. Eu leio isso. Eu sou pastor e eu sei disso. Mas, gente, quantas pessoas vocês já viram ou tomaram conhecimento que foram impedidas de ir para a igreja por causa de alguma determinada colocação da política? Nós mesmos aqui. O ano passado essa igreja fechou não sei quantas vezes. Por quê? A prefeita e o governador determinaram e ponto final. Como é que a pessoa dessa vira que a política não vai influenciar no futuro? É lógico que vai, gente. Não vai muito longe, não. Vai na Nicarágua para você ver o que está acontecendo lá. As pessoas estão sendo impedidas de se confessar cristãs. E aí, alguns do governo, foram do governo, né? Sequestraram o padre, gente. Aí a freira foi dar entrevista, ela falou que ela não sabe se o padre está vivo ou está morto. Está aqui perto. Você acha que isso não pode acontecer com a gente aqui? Você acha que a política não tem o poder de vir aqui? Presta atenção. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Entretanto, os cristãos que não estiverem atentos, eles podem ser desmoralizados e influenciados negativamente, caso alguém da política se levante contra a igreja. É por isso que você tem que estar o quê? Atento ao que está acontecendo politicamente ao seu país.
no mundo e atento também ao que a palavra de Deus diz sobre política e sobre a decisão que você deve tomar quando estiver diante das urnas. E aí, igreja, eu vou trazer aqui para vocês agora, mediante a palavra de Deus, como você pode votar conforme os princípios bíblicos. Você vai se atentar para o que nós vamos tratar aqui. E depois você vai pesquisar se o candidato que você está na mente para votar, ele defende esses princípios ou se defende os princípios bíblicos. Porque o que eu vou trazer para vocês são algumas coisas, algumas ideias, ideologias que estão sendo espalhadas por determinados partidos e que a Bíblia não comunga com essas ideias que estão sendo espalhadas. Você sabe por que você não deve votar em determinados partidos, nem em determinadas pessoas, nunca na sua vida? Independente de proposta de economia, independente de educação, independente de qualquer coisa, você não deve votar nunca nessa pessoa, simplesmente porque ela vai de contra aos princípios bíblicos. Então existem partidos e pessoas que estão, às vezes, silenciosamente, indo de encontro com aquilo que você acredita e diz professar dentro da igreja. O primeiro deles, sabe o que é? E eu não estou trazendo, gente, ideias soltas, tá? Eu não estou trazendo aqui um posicionamento meu. É coisa que existe. É coisa que está tramitando na Câmara dos Deputados. O primeiro projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados é a PL de número 7.187, de 2014. Sabe do que trata esse projeto de lei? Legalização de entorpecentes. Legalização das drogas. Existem determinados partidos e pessoas que estão candidatos hoje na presidência do país que aprovam esse tipo de coisa no nosso país. Gente, olha para Poço da Mata. O que mais está acabando com o Poço da Mata hoje? O que é? Droga. Esses meninos que entram dentro de casa, às vezes, das nossas casas para arrombar, eles vão atrás de quê? Coisa para trocar em droga. Assalto que a gente vê. Não vai muito longe não, gente, aqui. Esse dia eu recebi uma ligação da pessoa, a cara ficou desesperada, querendo mudar de país. Porque a pessoa me ligou, pastor, o senhor pode ver que a gente nunca mexeu com o senhor, eu nunca deixei ninguém entrar lá na igreja sua, não sei o quê. Eu estou precisando de uma ajuda aí, que mataram meu irmão ontem de tiro, e deu um tiro na minha perna também, e não sei o quê. Aí eu fui falando, meu irmão, a gente geralmente ajuda quem está dentro da igreja, tal, a gente tem que analisar muito bem essa questão social para ajudar, e aí a gente, mas passa lá, conversa comigo, tal, na casa, doido, não sei o quê. Final das contas, eu bloqueei o número, mas a pessoa estava tentando dar um golpe aí por causa de quê? Droga, gente. Às vezes a gente vê jovens, menino, da idade aí do filho de Luana Magilson, da idade desses meninos aí, devia estar aqui igual eles estão. Devia estar aqui pegando o microfone e cantando. Devia estar lá na sala de juniores, está fazendo o quê? Passando aviãozinho, levando droga, levando informação para traficante. Aí chega uns endemoniados desse lá na Câmara e fala, vamos legalizar que vai melhorar. Não vai, sabe o que vai acontecer? Vai endemoniar ainda mais a nação. Que esse negócio de, porque a gente só a maconha, a gente legalizando, vai gerar emprego, que famílias vão ser ajudadas. Esse tipo de comportamento e de ideia absurda e demoníaca, que só vai fazer com que haja uma falência ainda maior na nossa sociedade e nas nossas famílias. Então, gente, prestem atenção. Se o candidato que você está na mente apoia esse tipo de coisa, apoia esse tipo de legalização, pesquisa lá, vai lá e joga o nome dele no Google e fala, deixa eu ver se esse cidadão aqui já falou alguma coisa acerca disso. Ou deixa eu ver se as pessoas de influência na mídia hoje, que apoiam esse candidato, estão a favor disso daqui. Ou seja, esse dia eu vi um vídeo lá da tal da cantora, eu tenho até, chega a dar um asco de falar o nome dessa mulher, Anitta. Ai, meu Deus, que mulherzinha. Dizendo que é a favor da legalização da maconha. Vai lá ver depois quem ela está apoiando. Pesquisa, pra você ver quem ela está apoiando. E aí, milhares de jovens que curtem a música dessa mulher, o que elas vão fazer? O que eles vão fazer? Quem tem título de eleitor? Vai votar no candidato que ela disse para votar. Sem saber que isso está influenciando na nossa sociedade, na nossa família. E lembrando sempre, gente,
que os demônios que estão agindo nesse meio aí da legalização das drogas também estão coagindo essas pessoas para tomarem determinadas decisões na hora de votar nesses candidatos. Lembrem sempre que a nossa guerra não é nem contra o sangue, nem contra... Então, quando você pesquisa determinada coisa para votar de forma que a Bíblia está te ensinando, você está automaticamente anulando e impedindo poderes demoníacos de se manifestar e atuar na nossa sociedade e na nossa família. Mas, pastor, o que a Bíblia diz sobre essa questão da legalização das drogas? Abre sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, por favor. Porque tem gente que fala, não, a Bíblia não fala sobre maconha, a Bíblia não fala sobre cocaína, a Bíblia não está escrito aqui sobre crack. Abre em Gálatas capítulo 5, que realmente eu vou te mostrar que não tem esse termo explícito falando sobre a droga, sobre o nome da droga, mas Gálatas no capítulo 5, no verso 21, diz assim, ó. Primeiro ele diz no versículo 19 sobre as obras da carne. Aí no versículo 21 ele diz assim, ó, quais são as obras da carne? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a... Quando ele fala coisas semelhantes a essa, gente, ele está englobando aquilo que ele não pôde descrever. Tanto porque na época poderia não existir, quanto porque ia ficar extenso demais. Então, quando ele coloca aqui bebedices, automaticamente ele está ampliando para o uso de drogas entorpecentes. Agora, olha só o que está escrito lá em Provérbios 23, versículo 29 e 35. Ó. Veja só o que o sábio, em Provérbios 23, falou sobre uma pessoa que está sobre o uso de bebida alcoólica, mais especificamente. Provérbios 23, a partir do versículo 29, diz assim na minha Bíblia, ó. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo que se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como um basílico. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Você está vendo aqui o efeito que a bebida causa na vida da pessoa? Quanto mais a droga, quanto pior a droga faz na vida da pessoa, ela fica que nem essa pessoa aqui que o sábio trouxe no capítulo de Provérbios. É por isso que a gente tem que estar atento, que por mais que a Bíblia não escreva lá cocaína, cheirar cocaína é pecado, a Bíblia está tratando todo o tempo do bem-estar do nosso corpo como templo do Espírito e para nós vigiarmos o que está de ruim na vida das pessoas, na vida social em que nós estamos inseridos, para que a gente possa mudar a realidade para melhor. Então essa é a primeira PL que está tramitando lá. Que talvez o candidato que você esteja pensando aí em votar está defendendo essa PL. A segunda, sabe qual que é? PL número 4.211 de 2012. Sabe do que ela fala? Regulamentação da prostituição. Agora que você está aí em Provérbios 23, volta um pouquinho. No versículo 26, olha só o que ele diz, ó. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens infiéis. E aí vem uma pessoa de determinado partido político defender legalização de prostituição no nosso país. E às vezes você está votando uma pessoa dessa e você nem sabe. Gente, quem tem conhecimento aqui de alguma pessoa que traiu a esposa com prostituta, com alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Eu, Magna, Jesus, Mateus, irmão Tião, Priscila, Luana. Tá vendo que não é pouca gente que tem conhecimento? Você também, Vicky?
Eu já vi relato de gente assim, pastor, meu marido começou na pornografia. Aí não consegue sair, obviamente, porque é espírito demoníaco que prende a pessoa na pornografia. Quando eu vi, ele estava procurando prostituta. O casamento acabou. Ai não, pastor, é para a gente dar uma vida digna para essas mulheres. Gente, essas mulheres, sabe qual é a vida digna que elas vão ter? Jesus na vida delas. Então, sabe como é que a igreja tem que se posicionar? Primeiro, indo lá e pregar nos prostíbulos. Primeiro, apresentar Jesus na vida dessas pessoas que estão enterradas nessa vida. E segundo, quando a gente tomar conhecimento de um tipo de lei dessa, pesquisar o candidato que apoia e não votar de jeito nenhum. Independente do que você já tenha ganhado, independente do quanto de benfeitoria ele já tenha feito na tua vida ou no país, não vota de maneira nenhuma, porque eu volto a repetir, ele está em conluio com demônios que atuam nessa área para destruir nosso país, nossa sociedade e as nossas famílias também. Não compactue com, diga, irmão Tião. É isso mesmo. É isso mesmo que acontece. Tudo que a gente fizer aqui, inclusive uma votação errada, a gente vai colher lá. Falou tudo, irmão Tião. Tá certíssimo. Terceira PL, gente. PL, depois vocês pegam na live e assistem de novo, anota tudo isso aí para vocês verem que eu não estou falando doideira, viu? PL de número 134 de 2018. Criminalizar a oposição à ideologia de gênero. Sabe o que é isso, igreja? Você e eu não vamos poder falar mais que é errado homem se relacionar com homem, nem mulher se relacionar com mulher, porque senão você pode ser... Eu ia citar capítulo 1 de Romanos. Isso. Exatamente. Ah, mas eu não sou, mas eu também não falo nada. Errado. Tem que se posicionar contra, porque é o que diz a palavra. Acabou. Então, gente, eles querem aprovar esse projeto aqui, essa lei, na verdade já existe, não a lei pronta, né? Mas existe um projeto para realmente criminalizar. E sabe o que vai acontecer comigo? Ah, vai chegar aí 2 homossexuais falando que a gente quer casar. E se eu não casar, sabe o que vai acontecer comigo? Pai de 3 filhos indo para cadeia. E eu posso falar? Eu vou. Eu vou. Priscila, depois me solta. Eliette, Priscila, depois me solta. Vê o que vocês fazem, mas eu vou. Porque eu não vou deixar de defender esse livro para aprovação de gente que está lá na Câmara tramitando coisa contra a Bíblia. Não vou. Pesquisa o candidato de você, gente, em nome de Jesus. Vê quem é que está tentando fazer isso e não deixa entrar no poder. E depende de mim e de você, gente. Depende da gente, além de votar, a gente conscientizar a família. E não é brigar, não é falar, aí, ó, aquele candidato. Não é isso. É você chegar aqui na boa, com provas, dizendo assim, né, irmão Fábio Júnior? Deputados. Exatamente. É aí que a gente tem que se atentar. Não é isso? Procurar candidatos a deputados e senadores que estejam compactuando com a Bíblia e com os outros candidatos que a gente vai votar, porque não adianta nada você votar para presidente em fulano, que defende os princípios bíblicos, mas os candidatos que realmente fazem as leis e passam as leis por eles, você não vota nos que defendem. Exatamente. Tem que ser um conjunto de pessoas fazendo tudo para o bem daqueles que professam a fé cristã. Olha mais o que diz aqui, o que essas pessoas querem fazer. Eu ia citar esse texto aí que o irmão Tião falou, no capítulo 1 de Romanos, porque Paulo lá, gente, isso aqui eu não deveria nem entrar, mas para você que acha, eu já fiz parte de uma igreja lá em Salvador, que eles defendiam abertamente em relação homoafetiva. Normal, que na igreja pode. Ok. E a gente começou a ir nessa igreja, eu falei, gente, onde é que eu tô? Peraí, deixa eu ir embora. Eu me liguei que ali não era o meu lugar e vazei. Por quê? Na Bíblia, eu só vou te mostrar um texto, e no Novo Testamento, tá? Romanos capítulo 1. Paulo chama esse tipo de relação de paixões vergonhosas e relações contrárias à natureza. Deus criou quem? Adão e... Se ele quisesse coisa diferente, ele tinha criado Adão e Ivo. Ou Eva e Adão. Diga, irmão Tião.
Tá vendo só? No cartório eles estão tendo que fazer, mas dentro da igreja nós não vamos aceitar esse tipo de coisa em nome de Jesus. Pois é. E o pior, gente, é o seguinte, aqui tem gente mal intencionada que pode pegar essa fala minha, cortar e eu posso sofrer uma determinada sanção penal por causa disso. Eu tenho consciência disso. Mas você acha que eu vou ficar calado? Ai, gente. Sabe o que me preocupa? Igual a frase, eu esqueci quem foi que falou essa frase, gente. Abraham Lincoln. O que me preocupa não é a fala dos maus, é o silêncio dos bons. Então, quando você está aí sentadinho, falando, ai, não vou me manifestar, não. O demônio está comendo de concha, assim, enfiando a lança dele, assim, ó. E aí aprovando coisa que você nem sabe o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados, incitando as pessoas a votar e a aprovar coisas demoníacas. E daqui a pouco a gente está tendo que realizar coisa homossexual aqui, senão vai fechar as portas da igreja e vai todo mundo preso. E mais, você não pode, não acha, não sou pastor. Se você postar no seu Instagram também, e alguém lá e te denunciar, você também pode sofrer. Então, gente, vamos estar atentos a esse tipo de coisa. E eu vou citar agora a próxima PL para vocês, que é a PL de número 9.208, de 2017. Sabe o que eles estão falando aqui? Escola sem religião. Sabe qual que é o projeto deles? Ensinar a escola como se não tivesse um Deus único. Está lá, tramitando. Procura saber seu candidato para ver se ele está aprovando isso. Sabe o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6? Abre lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Vocês acharam? O que está escrito aí? 1 Coríntios 8, 6. Lê aí. Todavia há um só, e estão tentando tirar isso das escolas. Aí sabe o que vai acontecer se aprovar esse tipo de coisa? Já não está muito bonita a situação nas escolas. Mas o teu filho vai chegar, vai sentar na tua mesa e falar, mamãe, a partir de hoje eu quero ser agora da Umbanda. Porque na escola eu aprendi que não tem Deus, eu posso seguir qualquer um, e eu gostei dos batuques lá do tambor, eu quero ir por esse lado. Você vai votar e vai fazer o quê? Falar o quê pro seu filho? Vai, filho. Ah, eu como no cacete também, Mateus. Você vai ser crente, nem que seja na bicuda. Mas vai ser, que você não tem outra opção, não. Meus filhos não tem como desviar. Não desvia. Pois é. Sua mãe te cortava no cacete, Mateus? Com cacetete ainda. É o quê? Capoeira. É exatamente. Pronto, eu ia falar disso também. Enquanto eles estão tentando tirar isso, a ideia de escola sem Deus, sabe o que eles estão tentando colocar? A tal da ideologia de gênero. Gente, esses dias eu vi um vídeo, que eu não posso nem compartilhar. Um professor pegando o dedo do aluno e fazendo assim, ó. Como se estivesse fazendo uma cena de relação sexual. Ai, pastor, não fala isso, mas, gente, seu filho pode estar correndo risco de ver isso. Na escola. Ai, é educação sexual. Você sabe o que é educação sexual? O que eu e minha esposa fazemos lá em casa. Quando a gente está dando banho, por enquanto a gente pode estar dando banho, o que eu faço? Licença, vou lavar suas partes íntimas. Aí enquanto você está ali, você fala, ó, se alguém tentar pegar aqui em você, o que você faz? Aí mamãe já sabe. Eu corro e grito você, papai. E grito, não, para. Isso é educação sexual. Você está atento às crianças, ensiná-las a elas se comportarem diante de um caso de possível abuso. Agora, ficar ensinando que a criança pode escolher o que ela quer ser, ou que está tudo bem criança usar vestido, ou que está tudo bem menino passar maquiagem, ideia do inferno, ideologia do cão, não vai passar naqueles que verdadeiramente professam Cristo como Senhor. E aí, igreja, sabe o que piora? Para piorar, sabe qual foi a ideia de um determinado deputado aí, que já foi inclusive Big Brother aí? PL de número 5002.
Sabe o que ele propôs, esse deputado abençoado aí? Mudança de sexo custeada pelo SUS por qualquer idade. Chega uma criança dessa assim, eu me sinto homem, quero mudar o meu sexo. Tudo bem, vem cá, o SUS paga isso aqui para você. O nível de demonização, meu Deus! Presta atenção no voto de vocês, gente. Desde quando que o inimigo tenta matar as crianças? Desde que criou o mundo. Hoje ele está tentando, mas ele não consegue. O que ele está fazendo? Ele desvirtua. Gente, o índice de arrependimento é de quase 100% das pessoas que fazem isso. Depois elas crescem, elas veem o absurdo que foi feito, elas falam, meu Deus, não, eu quero o original. Isso aqui está errado. E aí tenta fazer isso como se fosse uma coisa normal. E é engraçado que, tipo assim, eles defendem que a gente não pode responsabilizar um adolescente que rouba um celular com 12 anos de idade. Não, é um roubo de celular. Mas com 12 anos de idade ele tem o discernimento para trocar de sexo. Que absurdo é esse? Como é que a criança pode ser responsabilizada por um celular? Não pode ser por um celular que ela roubou, mas ela tem consciência suficiente para dizer que ela é mulher, que ela é homem, que ela quer mudar de sexo. Isso não existe. Sabe o que tem que doutrinar as nossas crianças? A Bíblia. Sabe o que tem que mostrar o que é certo e errado para as nossas crianças? A palavra de Deus. Sabe o que tem que determinar o destino e o futuro das nossas crianças e da nossa família? A palavra inerrante de Deus e acabou. Abre seu olho, então, para que esse tipo de lei não passe, de acordo com o candidato que você vote. Sabe qual mais projeto que tramitou também lá na Câmara? Saiu erroneamente aí nas mídias como legalização da pedofilia. Mas isso aí a gente tem que falar que é mentira. Não estavam tentando legalizar a pedofilia. Acontece que o que eles estavam tentando fazer era baixar a idade para as pessoas que sofrem estupro de vulnerável. Vou explicar para vocês. Existe hoje no Código Penal, né, minhas advogadas, um crime chamado estupro de vulnerável. Estupro vulnerável. Negócio assim, esqueci já. Muito tempo que eu já formei, não lembro mais não. Se você fizer sexo com uma pessoa até 14 anos de idade, é crime. Independente se ela quer, independente se ela te pediu, independente se ela pagou para você, é crime. Acabou. Até 14 anos de idade. Eles estão tentando baixar essa idade de 14 para 12. Então, até 14 não pode, mas até 12 pode. Ou seja, o seu filho, a sua filha com 12 anos de idade, se uma pessoa quiser fazer sexo com ela, tá tudo bem. É isso que eles querem que a gente aceite. Não é mais crime. Só com 12 para baixo que é, com 12 para cima não é. Está lá também, estava, né, tramitando. Esse daí, graças a Deus, foi empurrado para fora, para a glória de Deus. Próxima PL de número 8.082 de 2015. Sabe o que é isso aqui? Legalização do aborto. Ah, pastor, mas o aborto já é legalizado em algumas situações. Mas eles estão querendo fazer com que várias clínicas legalizadas façam isso no Brasil todo. E eu poderia, igreja, deixar aqui de capa a capa vários versículos para vocês do porquê que Deus e a Bíblia é contra o aborto. Mas eu quero deixar um só. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Abre aí comigo, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Está escrito o que aí? Quem achou, lê para mim. Alto. Êxodo 20, 13 diz? Acabou. A Bíblia é contra aborto. Porque aborto é assassinato. Ah, pastor, se acontecesse com a filha sua, com sua esposa, alguém estuprasse, você iria levar a gestação adiante, minha filha? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho intimidade com Deus. Eu iria saber exatamente o que o Espírito Santo ia me direcionar para agir nessa situação. Primeiro que minha família nem vai ser exposta a esse tipo de coisa. Porque o demônio nem rela lá no portão de casa, quanto mais. Mas se acontecesse, eu ia ter maturidade com o Espírito Santo para saber exatamente o que decidir nessa situação. O que nós estamos querendo te alertar nessa manhã é: aborto é uma ideia do demônio. E qualquer candidato, pessoa que apoia esse tipo de coisa, segue os princípios e as ideias do inferno. E acabou. Simples assim. Mais uma vez, pesquisa lá. Se o seu candidato anda dizendo que vai abrir clínica para as pessoas abortarem com segurança,
para poder virar bagunça, vai para a noite, faz o que quer, depois volta, vou abortar. Se seu candidato anda dizendo isso, exclua o seu voto em relação a ele, em nome de Jesus. E para a gente fechar, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2. Quem achou, lê bem alto aí para mim. Eclesiastes 10, 2. Lê para mim de novo, irmã divina. Bem alto. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do adulto para o lado esquerdo. Vamos ficar de pé para a gente orar, gente? Que a palavra de Deus, unicamente ela, se inclua no nosso coração e permaneça em nome de Jesus. Concordo contigo, irmão Tião. Eu decidi pregar agora porque eu não vou estar aqui de férias e depois eu não vou ter oportunidade antes da eleição, mas depois eu tento repetir ela em outro momento. Feche os seus olhos neste momento, faça a sua oração aí pelas eleições, para que não haja violência, nem guerra, nem nenhum tipo de desrespeito. Ore pelo presidente atual da nossa nação, ore pelos candidatos, ore para que tudo ocorra conforme a direção do Espírito Santo. Que as leis que sejam aprovadas sejam para o crescimento do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, para que a gente, igreja do Senhor, possa se posicionar e ajudar ainda mais a sociedade. Eu vi um vídeo também dizendo que a igreja é uma máfia, que piora ainda mais a condição dos subúrbios, das pessoas mais pobres. Mas nós sabemos que, seguindo verdadeiramente a Bíblia, nós entendemos que nós somos resposta para a sociedade. Ore pelo seu país, ore pelos candidatos, pelos deputados, pelos senadores, deputado federal, deputado estadual, pelos governadores. Ore em nome de Jesus para que Deus te direcione o coração dos seus familiares, o coração dos seus amigos, o coração das pessoas do seu convívio, para que votem conscientemente, pensando nos valores e princípios bíblicos. Pai, a tua mensagem foi pregada nessa noite. O que eu trouxe aqui foram dados, e eu apenas citei os versículos que diz a tua palavra. Por isso, direciona cada um que está aqui nessa manhã a seguir o que diz a tua palavra, não a minha opinião, não o candidato que eu apoio, mas o que diz a Bíblia, porque a tua palavra é inerrante, imutável e nunca vai errar, nunca pode ser alterada. Por isso nós te agradecemos pela mensagem pregada e que o Senhor continue falando aos nossos corações de acordo com o teu querer. E agora que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja com as nossas vidas hoje para todo sempre, e toda a igreja diz: Deus abençoe, eu te vejo 7 horas da noite, se Deus quiser.